Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia, em entrevista de hoje, fala com o deputado Fabrício Falcão. Fabrício cumpre o seu segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Terceiro secretário da mesa diretora da Casa, Fabrício Falcão definitivamente traçou e mostrou os limites da sua atuação no Parlamento da Bahia. Antes de chegar aqui, Fabrício foi vereador em Conquista por 2 mandatos. É, portanto, um antigo militante da estrada política da Bahia. Vale lembrar que Fabrício Falcão é quadro do Partido Comunista do Brasil. Como é que o senhor está vendo essa conjuntura nacional? Olá, Humberto. Na verdade, vivenciamos um grave momento na vida do país. Acho que uma crise das mais perversas. Primeiro, você tem o fator de uma crise econômica que ceifa milhões de pessoas que são desempregadas pelo Brasil afora. Hoje estamos com mais ou menos 14 a 15 milhões de pessoas desempregadas, o comércio pelo Brasil em sistema de caoticidade, shoppings fechando lojas, então uma crise grave. E do ponto de vista institucional, o país é governado, na verdade, por um bandido, por uma quadrilha que se instaurou no poder depois de um golpe dado e um presidente que a cada minuto aparece algo contra ele e contra toda a sua equipe. Nesse momento atual, todos os integrantes do governo Temer foram denunciados pelo procurador-chefe, o Rodrigo Janot, por formação de quadrilha e diversos outros crimes. Então, o Brasil está em situação de caoticidade, uma coisa muito absurda. O país está sendo muito mal visto lá fora e precisa urgentemente que o Brasil tenha novas eleições. Não podemos suportar que um país como esse, da dimensão como a nossa, o 5º país do mundo em extensão territorial, o 5º maior país do mundo em população, um país importante, somos a 8ª economia do mundo ainda em riqueza, seja governado por uma turma que está aí apenas para assaltar os cofres públicos e, de outra forma, destruir direitos consagrados dos trabalhadores, que é a tal da reforma política, que na verdade não existe reforma política. Reforma é quando você pega uma casa e você vai reformar. A casa está suja, está velha, você pinta, você melhora. Então, reforma é coisa boa. O que está sendo feito aí não é reforma política, é uma destruição de direitos dos trabalhadores, que são garantias inalienáveis de segurança jurídica para o trabalhador brasileiro, que está sendo perdido com essa deformação que está sendo feita por um Congresso que, na sua maioria, lastimável, por deputados da pior espécie possível, que ali, em vez de estão ali para defender o povo brasileiro, estão ali para tirar direitos do povo. É um Congresso contra o povo brasileiro, então, nesse aspecto, muito ruim. E também a reforma da Previdência, que vem para fazer com que o povo brasileiro não consiga sequer se aposentar. Se essa reforma da Previdência passar, teremos um dos sistemas de Previdência mais brutal e contra os trabalhadores. Então, nesse aspecto, aí, esse governo veio realmente para dizimar direitos trabalhistas, direitos sociais que foram nos dados desde a década de 50 ali no governo de Getúlio Vargas e que veio melhorando a cada tempo e que hoje está sendo praticamente rasgado da vida do povo brasileiro. Deputado, do ponto de vista do cumprimento da Constituição, o que manda o rito? Na expectativa de afastamento do presidente Michel Temer, a eleição é indireta. É no âmbito do Congresso Nacional. Exatamente. O senhor coloca aí que a saída seria uma eleição direta. A eleição direta não é, na verdade, rasgar a Constituição, passar por cima do rito que está estabelecido na Constituição, ou seja, resolver uma questão em cima de uma ilegalidade também, deputado? Não, ilegalidade é ter um presidente como esse, chefe de quadrilha, governando a nação e todos os seus ministros envolvidos em crimes. Eu não falo em rasgar a Constituição, porque, primeiro, eu sou um homem legalista. Eu, como deputado, eu sou uma figura que eu crio leis. O meu principal papel é o papel de criar as leis e as normas e regras que fazem a vivência do cidadão. Então, eu não falo de rasgar a Constituição. Falo que poderia haver uma emenda à Constituição. Havendo uma PEC, poderia ter. Mas acho que o fato concreto é eleição direta ou indireta, sendo pelo Congresso, temos que achar urgentemente um caminho de que este homem que está aí renuncie ao poder,
tenha vergonha na cara de sair do poder e possamos eleger alguém que tenha dignidade, que tenha moral de governar o destino da vida de homens e mulheres que compõem esse imenso país chamado Brasil. Então, mesmo que seja eleição indireta, meu medo é, em uma eleição indireta, eleger um deputado também que esteja envolvido em tantos crimes. A eleição indireta ela é votada pelos deputados e senadores, mas qualquer cidadão brasileiro, a partir de 35 anos, pode ser candidato tendo direitos garantidos na lei. Então, acho que o que tem que ser mesmo é fora Temer e eleições, seja ela direta ou indireta, para que o Brasil tenha garantia. Hoje, por exemplo, os investidores mundiais, o mundo está entupido de dinheiro, não quer investir aqui, porque não sabe como é que o investidor vai colocar dinheiro neste país se ele não sabe o que vai ser amanhã. Apesar disso tudo, o país apresenta índices positivos. Inflação sob controle, a economia, na verdade, apresentando sinais de soerguimento, está apresentando sinais de movimentos importantes. Como é que o senhor explica essa situação? Como é que o senhor explica a condução do país diante desse quadro todo conturbado, deputado? Caro Humberto, o país não está apresentando condição de melhoras. Isso não é verdade. Isso é mentira. Os economistas sérios do Brasil sabem que o que está ocorrendo é o quê? Primeiro, por que a inflação está controlada? A inflação está controlada, a inflação está baixa, porque não está tendo consumo. O povo brasileiro está endividado. O povo brasileiro está endividado. Recentemente eu estive conversando com a gerente do meu banco, ela falando que os bancos não sabem onde botar tanto carro que eles estão tomando de financiamento, que as pessoas não conseguem pagar o financiamento. 8 milhões de pessoas deixaram de pagar plano de saúde porque não estão condizendo pagar plano de saúde. Dezenas de milhares de pessoas tiveram suas casas financiadas tomadas pelo banco porque não conseguem pagar. É uma inverdade. A inflação está controlada porque, logicamente, não está tendo consumo, então não tem como você subir preço. Na verdade, as pessoas não estão consumindo. Eu venho de uma cidade chamada Vitória da Conquista, que você conhece muito bem, e você percebe em Vitória da Conquista o comércio parado, comerciantes em crises, comerciantes endividados, comerciantes fechando lojas, lojas e mais lojas, prédios e mais prédios, botando placa de vende, placa de aluga. Você vê por Salvador a mesma coisa, o comércio em baixa. O shopping center de Vitória da Conquista está com praticamente metade das lojas fechadas. Nós temos um shopping em Vitória da Conquista que foi construído há 2 anos atrás, e o shopping está há 2 anos completamente construído para inaugurar, e o shopping não inaugura porque não tem loja para querer ir para o shopping. Como é que estamos crescendo? Isso não é verdade. Nós estamos no fundo do poço. A inflação controlada, ela está controlada porque as pessoas não estão consumindo. E por não estar consumindo, fez com que os preços não subiram. Na verdade, o único setor do Brasil que consegue crescer é o agronegócio, porque ele se faz praticamente para vender as commodities todas para fora do Brasil, vendendo para a China, vendendo para a Índia, vendendo para os Estados Unidos, como é o caso do nosso milho, da nossa soja, do nosso algodão, mas nós estamos em crise. Inclusive se mostra, eu vi relatos recentemente, eu não sei em que revista, que nós estamos com o consumo de energia o menor dos últimos 8 anos. A energia que nós estamos consumindo hoje é a mesma de 8 anos atrás. E o principal indicador de que um país cresce é consumo de energia. É verdade. É consumo de cimento, é consumo de carro. E nada disso está aumentando no país. Como é que o senhor vê, apesar dessa situação conturbada toda a nível externo, ainda aqui dentro do Brasil, como é que o senhor vê a situação da Bahia? A Bahia a nível de Estado, a Bahia a nível de capital Salvador. Nós vivemos um quadro absolutamente diferente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, daqui a pouco de Minas Gerais. Explicar como essa realidade, deputado? Olha, eu não sou nenhum apaixonado, não quero fazer defesa apaixonada pelo governador Rui Costa, porque eu o apoio, mas nós temos hoje na Bahia, sem dúvida alguma, nós temos o melhor governador do Brasil. Nós temos o melhor gestor público do Brasil. Enquanto um estado como o Rio de Janeiro, que tem uma arrecadação de impostos da ordem de 90 bilhões de reais,
e a Bahia tem 40. E nós temos população equivalente. O Rio de Janeiro não consegue pagar funcionário de salário. Para você ter uma ideia, mais da metade do servidor carioca não recebeu o 13º. O governador da Bahia conseguiu agora, por exemplo, no São João, pagar 30% do salário adiantado para poder o seu servidor curtir os festejos juninos. Nós estamos com o servidor com salário em dia. O governador está conseguindo fazer um alto nível de investimento em obras na capital e no interior. Nós temos aí recursos, a SERB está com mais de 200 milhões abrindo poços artesianos pela Bahia fora. Os órgãos do governo estão funcionando. O governo do estado agora está construindo 15 policlínicas, cada uma avaliada em 16 milhões de reais, ou seja, um investimento de quase R$500 bilhão, construindo policlínicas especializadas. O governador inaugura o Hospital da Mulher, fez agora um investimento de quase 20 milhões no Hospital Regional de Vitória da Conquista, no Hospital Regional de Guanambi. Então o governador está conseguindo fazer coisas milagrosas. Rio de Janeiro quebrado, o Espírito Santo quebrado. Seriedade, honestidade e montou uma equipe prioritariamente de técnicos. Acho que nós temos que ter políticos. Quem governa o Estado é políticos. Mas em funções estratégicas tem que ter uma boa gestão. Nós temos um excelente secretário de administração da Bahia, nós temos um excelente secretário da Fazenda na Bahia, e isso tudo consegue fazer com que o Estado tenha modernização e eficiência. Tudo na vida se passa por eficiência. O governador determinou até que se diminuísse o uso do ar-condicionado em certos horários. Mandou trocar todas as lâmpadas do Estado por lâmpadas mais modernas que consumam menos energia. O governador tem sido um gestor impecável, um gestor moderno, um gestor hábil e consegue fazer com que aquilo que os outros não fazem, eles façam. Você não ouve falar de roubalheira no governo do Estado da Bahia. Você não vê falar de farra com dinheiro público. O governador, ele tem sido um homem que, apesar de tudo, agora no São João, por exemplo, destinou recursos para mais de 100 cidades poder fazer festejo junino. O governador pôde gastar mais de 70 milhões no Carnaval da Bahia sem trazer consequências para o Estado. Agora mesmo, no mês de agosto, estaremos lançando um edital para contratar mais de 3.000 professores novos para o Estado da Bahia. O governador agora praticamente renovou toda a frota de viatura da Polícia Militar e com armamentos novos. Então, está sendo contratados mais médicos, mais profissionais de saúde. Então, assim, isso tudo se chama seriedade e gestão e competência. Daqui a pouco a gente volta. Imagine um lugar onde tempo, trabalho e principalmente amor são doados a quem precisa. Este lugar é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Bahia, onde muitas e muitas pessoas, com seu amor, transformam vidas e pintam todos os dias sorrisos nos rostos destas crianças. Elas precisam muito disso. Elas precisam de você. Doe 1 minuto do seu tempo. Visite o site www.gacbahia.org.br e, com o coração, encontre a sua maneira de colaborar com o combate ao câncer infanto-juvenil no nosso estado. GAC Bahia. O amor realmente transforma. Fraqueza, dor de cabeça, náuseas e vômitos, olhos amarelos e dores no corpo. Estes são sintomas da febre amarela que tem causado morte em algumas regiões do país. Se sua cidade está entre elas, não deixe de se vacinar. É importante também eliminar os focos do mosquito, que além da febre amarela, transmite zika, chikungunya e dengue. Cuide de você. Cuide de todos. Voltamos com a Assembleia Entrevista com o deputado Fabrício Falcão. E agora, deputado, o senhor vai responder as perguntas que vieram via redes sociais. Carla Batista, deputado, lá de Itabuna, ela pergunta: deputado, o senhor acha que o governo Temer acabou? Há muito tempo. O governo Temer não existe. Na verdade, nós estamos com um governo sem governo. Nós estamos, na verdade, com um desgoverno
em Brasília. Ele acabou há muito tempo. Rosana Moedo, lá de Ipirá, deputado. A crise econômica ajuda a aumentar a crise política ou não tem nada a ver uma com a outra, deputado? Tem a ver, porque, na verdade, a condução do Estado com bons gestores políticos e com a boa condução econômica por parte do Ministério da Fazenda, ele leva você a trazer bons resultados. Nesse momento atual de crise, você não vai conseguir que investidores possam vir investir no Brasil, porque os investidores não sabem como será o cenário amanhã. Eles não sabem qual o tipo do marco regulatório para ele colocar o seu dinheiro aqui. Vivemos uma situação no mundo hoje de muito dinheiro. Os fundos de mercado, tem fundos aí que gerem coisa de 3, 4, 5, 6 trilhões de dólares e não sabem onde botar esse dinheiro. E poderia estar sendo posto uma parte desse dinheiro aqui no Brasil se tivesse segurança jurídica. As pessoas têm medo do que pode acontecer, as pessoas têm medo do tipo de situação que pode ocorrer no Brasil até 2018. Então, essa incerteza, essa insegurança, ela faz com que a crise econômica aumente. Essa turbulência, ela infelizmente faz com que o país vá para o limbo. Então, uma coisa tem a ver com a outra, sim. João Santana, ele pergunta aqui de Salvador do Rio Vermelho, ele pergunta, deputado, o senhor não acha que... Como é que o senhor explica a presença de Bolsonaro com esses números nas mais recentes pesquisas? Olha, o Bolsonaro, ele, para mim, ele é a excrescência da excrescência nacional. O Bolsonaro, para mim, é um tipo de indivíduo que não poderia existir na Terra. O Bolsonaro, para mim, ele é um discípulo de um Hitler, de um Mussolini, uma figura de extrema-direita raivosa, uma figura que não respeita os direitos humanos, não respeita as pessoas. O grande fato que há é que, nesse momento de crise, onde praticamente todos os grandes partidos estão jogados no limbo. O PT corroído por uma crise que ocorreu a partir do PT no estado de São Paulo, que levou ao partido, que era o grande partido respeitado, está hoje em baixa. O PMDB, esse grande partido nacional, vem com um governo ilegítimo e que agora bombardeado por denúncias de corrupção. O PSDB, que foi o partido que disputou as eleições presidenciais com o Aécio Neves, está agora na iminência de ser preso e sua irmã presa por um processo grave também de corrupção. Então, nesse aspecto aí, todo momento que um país entra em crise, do ponto de vista das relações institucionais, acaba que as pessoas tendem a buscar líderes nacionalistas, líderes raivosos, para dar um voto de resposta. Na verdade, são pessoas que estão com sentimento muito magoado. Muito magoado, e por isso ficam nessa ideia de que uma volta da ditadura militar. Eu tenho amigos que falam que defendem a volta da ditadura militar. Eu falei, então você nunca estudou história e não sabe o que é o poder do fuzil da baioneta nas ruas, sem você poder falar sequer o que você pensa. Deputado Fabrício Falcão, em tempo, é formado em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Muito obrigado. Carlos Guedes, lá da Graça, deputado, ele pergunta, na sua opinião, deputado, qual a reforma mais urgente? Trabalhista, eleitoral, da Previdência, enfim. O que é que a gente deve seguir a nível de reforma, deputado? Reforma trabalhista nenhuma. Nós temos que ter rearranjos na situação do trabalho do trabalhador, mas a reforma que está no Congresso, eu sou contra. A reforma previdenciária, ela tem que ter mudanças na Previdência, sim. Existem pessoas que se aposentam com aposentadorias muito altas, o Estado não aguenta isso, ela tem que ter algum tipo de reforma, sim, mas não da forma que está sendo feita, mas tem que ter mudanças. E a reforma política, ela é necessária, ela é extremamente importante para você mudar o funcionamento da política no Brasil. Temos que garantir ter uma forma de fazer política mais barata, uma forma de fazer política com partidos mais sérios. Acho que todo partido político tem que ter um programa registrado no cartório, entregue à Justiça Eleitoral, para, ao ele ser eleito, ele cumprir aquilo que o partido dele vem a pregar. Então, precisa ter uma mudança também no comportamento do eleitor. O eleitor brasileiro, infelizmente, ele vota muito mal. O eleitor brasileiro, ele vota por favores, ele vota por benesses, ele vota, às vezes, porque
porque o político deu um jogo de camisa de futebol, porque deu uma bola, ou porque pagou uma festa. Não podemos votar assim. Nós temos que ter, na verdade, uma reforma política, mas também uma reforma na forma do sentimento de pertencimento do Estado pelo cidadão, para que o cidadão saiba de que ele é o Estado, e o Estado, para ser bem gerido, tem que ter pessoas corretas. Às vezes o cara vota em um vereador, em um deputado, só porque é amigo, mas aquele amigo, às vezes, é um picareta. Vota numa pessoa por uma amizade, vota por coisas muito bobas. O cidadão tem que participar da vida política conhecendo o seu eleitor. Quem é que você votou na eleição passada? Qual é a vida daquele indivíduo? Qual foi a história da vida dele para ele buscar a condição de ser um deputado? Eu, por exemplo, para estar aqui hoje, sentado como deputado, eu vim de luta. Não tive pai para me botar como político. Não sou filho de papai na política, porque o papai, coronel, me elegeu político. Eu vim de luta política na rua, defendendo escola pública, defendendo universidades públicas, como passei por 2 universidades. Eu vim de luta em defesa dos trabalhadores, do povo, de melhoria de vida, lutar para acabar com a miséria, com a corrupção. Mas as pessoas muitas vezes votam em pessoas que você sequer conhece. Um indivíduo muito vota num deputado porque o prefeito da cidade mandou, mas ele não sabe nem quem é aquele deputado. Então tem que ter também uma forma, as reformas têm que ser uma reforma política, mas tem que ter uma reforma também no sentimento de valorização da política de forma séria pelo cidadão e pelo eleitor. Ainda com relação à questão da reforma política, o João Fernandes pergunta ao senhor, ele é aqui de Pernambués, e o voto em lista? O senhor é a favor do voto em lista? Olha, o meu partido é a favor de voto em lista. Eu, particularmente, sou contra. O seu partido é a favor do voto em lista e o senhor contra? Eu sou não contra. É se insurgir contra um princípio defendido pelo partido? Não, porque assim, o meu partido, por exemplo, ele é um partido de gente séria. O meu partido ele foi fundado em 25 de março de 1922. Nós somos um partido de 95 anos. É um partido que tem princípios, tem regras, não é um partido que tem dono. O grande problema é que a maioria dos partidos do Brasil, e hoje tem cerca já de 50 e poucos partidos que existem no Brasil, esses partidos têm dono. O cara bota o partido debaixo do braço e faz do partido o que quer, ele é dono. E nisso daí vai ter negociatas para dizer quem é que vai ser o na lista. Olha, se você me der 1 milhão aqui, você é o primeiro da lista. Ah, não, eu lhe dou 5 milhões, você está o primeiro da lista. Então vai ser um horror. Nós não estamos preparados democraticamente para ter voto em lista. Partidos programáticos como o meu, como o PSOL, o PSTU, que tem uma formação histórica, ideológica, tem gente responsável, você consegue ter uma forma diferente. Mas no arcabouço geral, ele pode ser um desastre para a nação. Perfeito. Daniela Guzmão, Piedade, aqui da Piedade. Qual a posição da Bahia no mapa da violência nacional? Muito grande. A Bahia, na verdade, os estados nordestinos estão passando por um momento muito grave de violência. Eu estava vendo o Atlas da Violência Nacional. Em 2016, 18.800 pessoas foram assassinadas no Nordeste. No Nordeste? Só no Nordeste. No Brasil, quase 60 mil pessoas foram assassinadas. Na verdade, a gente vive uma barbárie. A gente vive uma guerra civil camuflada dentro do Brasil, principalmente oriunda da relação do uso e do tráfico das drogas, que hoje é uma coisa muito ruim. Você saber que um país como o nosso mata 60 mil pessoas por ano. Você imaginar que uma Vitória da Conquista desaparece a cada 8 anos no Brasil, pessoas que são assassinadas, e geralmente são negros e jovens entre 14 e 24 anos. Vivemos uma guerra civil silenciosa e que assusta. E isso tem feito do Brasil um dos países mais violentos do mundo. Para você ter uma ideia, das 50 cidades mais violentas do mundo, 34 estão no Brasil, algumas delas na Bahia, como é o caso de Itabuna, de Feira de Santana, de Mata de São João, São Francisco do Conde. Então, estamos vendo uma guerra silenciosa onde se está matando muito. E, principalmente, jovens que estão perdendo a vida dentro do tráfico, da delinquência, e o Estado não se preparou para cuidar melhor dessa jovem, principalmente o jovem em situação mais vulnerável. Aumentar o contingente, armar melhor as polícias, não seria uma solução? Não. Nós temos polícia demais.
A Bahia tem um efetivo policial de quase 40 mil homens. Não se combate violência com violência. A polícia brasileira é a polícia que mais mata no mundo. O que a polícia brasileira mata em uma semana, a polícia de Portugal não mata em 10 anos. O que a polícia brasileira mata em uma semana. Em uma semana. Não se mata em Portugal em um ano, em 10 anos. A Mas polícia isso é uma do relação extremamente. a polícia japonesa diz que mata, parece que são 20, 30 pessoas por ano, uma população imensa, são 130 milhões de habitantes no Japão. Então a polícia brasileira ela é a que mais mata e nem por isso diminui a violência. O que nós temos que ter é um Estado funcionando de forma decente. O Estado tem que ter ação social voltada para o povo mais pobre. O Estado tem que investir em saúde, em educação, em escola de qualidade, em esporte, em lazer. Esse é o tipo de enfrentamento que precisamos, não de mais armas, porque aí, em vez de morrer 60 mil, vai morrer 80, 90, 100 mil. E nós não estamos falando de guerra contra outros países, nós estamos falando de cidadãos brasileiros que estão morrendo. Perfeito. Vamos voltar à pauta política. Isabela Leite, ali do Costa Azul, ela pergunta: financiamento público de campanha. Qual a sua posição, deputado? Eu sou a favor. Eu prefiro o financiamento público de campanha do que o financiamento empresarial. Porque quando você tem, primeiro, alguém tem que pagar pela política. Tem que ter forma de sustentar os partidos políticos. O dinheiro público na campanha, de forma ordenada, pelo TSE, ele é importante. É melhor você ter dinheiro público na campanha do que você ter dinheiro de empresas. E é isso que cria grande deformação, porque as grandes empresas passam a eleger deputados e aqueles deputados passam a ser empregados dela lá dentro. Quando um deputado recebe 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhões de uma empresa, ele deve mandato ao eleitor ou deve mandato a quem financiou a campanha dele? É evidente que é a empresa. Então a empresa, ele passa a ser, na verdade, um funcionário remunerado da empresa. Ele não passa a ser um cara que vai defender interesses da sociedade, porque os interesses dele é de que elegeu. Quando você vê empresas como a Odebrecht, que despejou 2, 3, 4 bilhões em campanhas do Brasil afora, eles querem ter funcionários no Congresso Nacional para garantir as suas leis. Perfeito. Então, o financiamento público de campanha ele é o meio mais importante de você garantir uma democracia plena, sem vícios e sem ter deputados empregados de grandes corporações industriais e financeiras. Daqui a pouco nós voltamos para discorrer sobre outro tema. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos com a Assembleia Entrevista com o deputado Fabrício Falcão e com um tema, deputado, que o senhor conhece bem demais. Qual a influência da economia chinesa na economia baiana? Humberto, na verdade, a influência da economia chinesa na Bahia ela ainda é pouca. Os chineses, na verdade, eles estão querendo entrar no Brasil. E estão entrando com muito apetite. Os chineses devem ter mais de 200 bilhões investido em diversas empresas pelo Brasil afora.
Hoje, o século XVIII e o século XIX, ele foi o século dos ingleses, né? A Grã-Bretanha foi o grande país do mundo. No pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passam a ser a economia mais importante do planeta, sendo o país mais rico, e isso perdura até o momento. Eu acho que o século XXI é o século dos países asiáticos, particularmente Japão e China, que a China hoje, em paridade de compra, ela já é um país mais rico que os Estados Unidos e estão com dinheiro demais sobrando para emprestar pelo mundo afora. Eles têm tanto dinheiro que eles não sabem onde gastar. Você entendeu? Os chineses, os americanos devem mais de 1 trilhão à China. Os chineses agora estão fazendo uma obra de infraestrutura, que é uma obra de infraestrutura hoje da humanidade, de mais de 3 trilhões, que vai ligar uma rota comercial pegando a Ásia até a Europa inteira. E eles estão com um apetite grande para botar dinheiro aqui no Brasil. É o que eu te falo, nós precisamos apenas ter um governo sério, porque a diplomacia comercial ela é importante. Quando um presidente da República viaja daqui do Brasil e ele leva no avião 80, 100, 200 empresários para ir para outro país, ele vai para lá apresentar o Brasil, apresentar o que nós temos de bom na economia para vender lá para fora. Mas quando você tem um presidente desacreditado que veio de uma viagem agora catastrófica, que não sabia nem falar o nome de um país, isso não dá em nada. Então nós temos que ter a condução de saber como lidar com isso. Os chineses estão com muito dinheiro. Agora mesmo o governador Rui Costa esteve na China recentemente, teve reunião com diversos empresários chineses. Eles estão vindo para a Bahia, eles estão investindo aqui em terra, estão investindo aqui no agronegócio, estão comprando muita coisa nossa, a exemplo de soja, de milho, de algodão, e agora estão interessados agora em colocar dinheiro para a construção da ponte Salvador-Itaparica, que eu acho que seria uma obra de extrema importância para não só Salvador, como para todo o recôncavo essa obra, e eles estão querendo botar dinheiro nisso aí. Né? Então, eu acho que é de importância muito grande. Os chineses estão com muito dinheiro, como eu te falei, e eles têm dinheiro para investir aqui, querem investir aqui no Brasil, estão comprando muita empresa na área de energia, e estão com gás danado. A gente só tem que saber buscar esse dinheiro dos chineses para botar aqui, fortalecer nossa economia e gerar mais empregos. Perfeito. Qual a escala, qual a importância, qual o peso do agronegócio na economia da Bahia? Humberto, eu não tenho esses dados, mas hoje já é muito grande. Nós temos uma importância muito grande, o agronegócio tem crescido de forma absurda na Bahia. O oeste da Bahia é um novo estado, né, com aquela produção de soja, de milho, de algodão, ali em Barreiras, em Correntina, em Luiz Eduardo, em Formosa do Rio Preto, em São Desidério, em Riachão das Neves. É muita coisa. É uma coisa muito grande. Eu não tenho isso aqui em dados, mas o agronegócio hoje ele já é uma parcela importantíssima para a Bahia. Você pega aqui na Chapada Diamantina, o pessoal ali tem gerando ali mais de 10 ou 12 mil empregos na produção de tomate, na produção de batata. Agora estão produzindo uvas de excelente qualidade para produzir espumantes finos. Agora mesmo tem um grupo de italianos que estão vindo plantar uva aqui em Morro do Chapéu para produzir espumantes finíssimos. Então, o agronegócio na Bahia hoje ele é de importância muito grande mesmo. Nós temos terras boas, temos água e está tendo agora o interesse de se investir aqui dentro com produção agrícola com alta tecnologia. Perfeito. Deputado, como é que o senhor está vendo essa questão da mobilidade urbana? Salvador é uma cidade que está se transformando. E aí, para ser justo, tanto o poder executivo a nível de Estado, que o governador Rui Costa pilota, quanto o prefeito ACM Neto estão, na verdade, trabalhando de forma altamente produtiva com relação à capital. Como é que o senhor está vendo essa transformação de Salvador? Olha, o governador Jacques Wagner deve ter sido o governador que mais investiu em mobilidade na história de Salvador. E o governador Rui tem dado continuidade a isso. A obra do metrô, que nós saímos de um metrô calça curta e vamos chegar a ter o segundo maior metrô do Brasil, perdendo apenas para o metrô de São Paulo. A obra está acelerada, trabalhando 24 horas. Você vê o tanto de viadutos que estão sendo construídos na paralela.
A Pinto Aguiar, que era aquela avenidazinha pequena, feia, hoje é aquela avenida bonita e está sendo estendida. A Gal Costa. Então tem uma série de obras que estão sendo feitas aqui. O governo do estado gastando muitos milhões, desde a primeira grande obra de mobilidade que foi feita em Salvador nos últimos 20 anos, que foi aquela área da Via Expressa ali da Rua do Abacaxi ali, que foi aquela obra gigantesca no valor de mais de 400 milhões. Então tem sido feito investimentos extraordinários em Salvador. Infelizmente, as cidades brasileiras esqueceram de que tinham que se planejar investir em ônibus e metrô e só investir o mesmo em carro. Então temos ainda esses estados nossos com muita dificuldade de eficiência no transporte de massas, com cidades poluídas, trânsitos engarrafados, mas que aqui em Salvador tem sido feito mais muito bom. Acho que quando construir a nova rodoviária, que vai ser feita ali em Águas Claras, onde o metrô, o indivíduo, o cidadão chega lá de Vitória da Conquista, sei lá, no ônibus ali, para na rodoviária, vai entrar no metrô e sair dentro do aeroporto e poder ir para qualquer lugar do mundo, é uma coisa sensacional. Então tem muita coisa sendo boa feita aqui em Salvador, e neste aspecto aí é mais uma ação que o governo tem feito para melhorar a vida do povo da capital da Bahia, que tem uma população de mais de 3 milhões de habitantes. O senhor tem um tema que o senhor também é um estudioso da matéria e é um tema que o preocupa muito, e o senhor, por onde passa, debate esse tema com extraordinária propriedade, a homofobia. Quais são as causas, deputado, na verdade, do avanço dessa questão na sociedade brasileira? A intolerância. O ser humano, Martin Luther King uma vez falou que o homem aprendeu a voar como os pássaros, aprendeu a nadar como os peixes, aprendeu a correr como o leopardo, mas não aprendeu a viver como irmãos. Na verdade, existe um grande número de pessoas ainda que não toleram a diferença. Pessoas que acham que o mundo deve ser feito à sua forma e semelhança. E, na verdade, o grande lance do ser humano é que nós somos iguais porque somos diferentes. A diferença é que faz o grande tchan da raça humana. População branca, população negra, população parda, a população de cada país, a população homossexual, então a juventude. Na verdade, existe intolerância. Existe ainda pessoas que não aceitam o outro como ele é. Pessoas que discriminam o outro pela sua cor, discriminam o outro pela sua condição social. Então, infelizmente, o Brasil ainda tem um grupo de pessoas muito ruins. Pessoas más, pessoas que não aprenderam a respeitar o outro, a valorizar o outro. E isso ainda faz com que o Brasil seja um dos países que mais mata a população homossexual, crime de ódio muito grande e que deve ser combatido, sim, de forma constante pelo Estado. Além de tudo, a violência também contra a mulher, que ainda é muito grande. Se bate demais dentro de casa. Mulheres apanham e saem para a rua dizendo que caiu. Homens porque pagam o aluguel, porque pagam a feira, sustentam a mulher, violenta ela dentro de casa, com violência física, com violência moral, que a violência também psicológica é muito grave. Então, na verdade, ainda temos um grande número de violência praticada contra a população negra, contra a população homossexual e contra as mulheres no Brasil. E eu combato isso de forma constante em qualquer espaço que eu tiver. Perfeito. Essa questão do desequilíbrio social, de repente, não alimenta a velocidade da existência da homofobia na sociedade brasileira? Não sei. Isso está dentro do indivíduo. Ela não é uma questão social, porque esse tipo de violência acontece muitas vezes por pessoas com nível intelectual, com formação universitária, que têm ódio. Eu acho que não. Perfeito. Ela está mais no interior das pessoas. Está no interior das pessoas, na formação do caráter dela. Tem pessoas que têm índole ruim, por formação. Perfeito. Deputado, o senhor acha que nós estamos avançando no sentido de vencermos todo esse quadro de adversidade? Se o senhor pudesse determinar um tempo para isso, deputado, qual seria ele? Olha, você está falando do ponto de vista dessa conjuntura difícil que nós enfrentamos atualmente no Brasil. Mas eu acho que o principal passo para resolver isso de imediato seria hoje à noite
o presidente em exercício, que quer estar, ir à televisão e renunciar ao mandato. A partir disso, tentar o Congresso Nacional eleger alguém sério, de qualquer partido que seja, mas que tenha respeito pelas instituições e tocar a economia do Brasil até que em 2018 elejamos um novo governante máximo para poder fazer com que o país ande e melhore. Acho que o principal causa hoje era ele ir na televisão agora à noite e falar: eu vou renunciar ao mandato porque eu tenho vergonha do que eu sou. Onde é que a falta de ética pesa nesse processo todo, deputado? Olha, todo o governo Temer é um governo que falta ética, falta compromisso com o povo, falta seriedade, falta respeito às instituições. Felizmente, as instituições estão muito sólidas. Em momentos outros, eu acho que o Brasil já poderia estar caindo numa ditadura militar. O exército nas ruas para tentar afastar o que está aí. Mas as instituições estão funcionando, o judiciário está fazendo o seu papel de forma correta, temos uma Suprema Corte que funciona com juízes honrados, magistrados honrados, e temos o Ministério Público fazendo o seu papel para garantir com que a ilicitude seja combatida e garanta o cumprimento das leis maiores do país. Deputado, foi um prazer enorme dividir essa bancada com o senhor. O senhor precisa de voltar aqui mais vezes. Obrigado, para mim é uma honra estar com você. Você é uma figura que eu gosto e muito obrigado por esse carinho de ter sido convidado para estar aqui com essa equipe tão bonita de vocês aqui. Forte Muito obrigado por sua atenção. Nós ficamos por aqui. TV Assembleia, a TV da Casa do Povo.